Voltamos aqui com a nossa conversa com o filósofo, professor e escritor Ricardo Vélez Rodrigues, ex-ministro da Educação no Brasil. Bom, professor, a gente estava falando um pouquinho sobre a sua trajetória, seu início como professor mesmo, propriamente dito. E o senhor veio para o Brasil ainda como esquerdista, né, de movimentos radicais. Quando é que a chave virou? Quando é que o senhor deixou essas ideologias de lado e se tornou um homem de direita? Boa pergunta, Rodrigo. Ocorreu que eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer um curso de pensamento brasileiro e o orientador que me foi assinalado era o professor Antônio Paim, que faleceu recentemente. Antônio Paim tinha sido um comunista aqui no Brasil. Ele tinha ido estudar a Moscou e lá estudou para ser um dos dirigentes ideológicos do partido aqui no Brasil. No período que ele estava lá, ele terminou se distanciando do comunismo após a morte de Stalin. Veio o famoso relatório Khrushchev, que colocou a nu todas as barbaridades que o regime stalinista tinha feito. Ele brigou com os comunistas, casou com a professora de russo dele e veio morar no Rio. Então ele, no Rio de Janeiro, voltou a estudar filosofia na Universidade do Brasil, na antiga Universidade do Brasil, e virou um dos teóricos críticos do comunismo. Então esse foi o meu orientador. Quando ele viu de onde eu vinha, ele me falou: vai esquecendo esses negócios de esquerdismo, de marxismo, que isso não presta, você vai ter que ler os autores, os clássicos liberais. Porque eu queria estudar o autoritarismo no Brasil. Queria escrever a minha dissertação sobre a ditadura positivista no Rio Grande do Sul. Mas para isso precisava fazer a crítica ao positivismo no ângulo liberal. Ele me obrigou a ler os autores liberais, me obrigou a ler John Locke, me obrigou a ler John Stuart Mill, os, digamos, teóricos americanos, Jefferson, Thomas Jefferson, etc. E Alexis de Tocqueville. Lendo Tocqueville, eu vi que o marxismo realmente era uma coisa muito chata. E como diz um filósofo francês que é mais ou menos da minha idade, o professor Gilles Popesky, abandonei Marx e adotei Tocqueville. Eu fiz a mesma coisa, abandonei Marx e adotei Tocqueville. Então, foi uma conversão cultural o que ocorreu comigo. Ele me obrigou em um ano a ler todos os clássicos liberais. Quer dizer, foi um estupro epistemológico, não? Você lê de 20 autores durante um ano e apresentar resumo de todos eles. Isso foi uma tour de force, uma coisa muito violenta, mas me obrigou a conhecer o outro lado. E terminei adotando o liberalismo como forma de vida, como forma de pensamento. Voltei na Colômbia, falei para os meus antigos amigos comuns, falei: olha, já era, não sou mais ligado a vocês, agora sou crítico de vocês e vou ensinar a teoria política liberal. E o Antônio Paim foi um grande escritor brasileiro, né, liberal, de vários livros importantes. Eu queria que o senhor falasse, então, já que foi por meio dele que o senhor virou essa chave, né, dessa importância dele para o país mesmo, né? Sim. O Antônio Paim para o país foi muito importante, porque foi um homem que organizou a crítica às nossas instituições autoritárias e como sair delas, não? Tem um livrinho dele que escreveu em 1997, a primeira edição, Momentos Decisivos da História do Brasil. Ele diz que o Brasil tomou o ônibus errado. Em lugar de ter entrado no progresso, aderiu ao marxismo. Então é necessário fazermos essa crítica ao marxismo e a essa opção errática dos intelectuais brasileiros para que adotem um ponto de vista aberto, condizente com a ideia de progresso. Então ele sempre foi um abandeirado, um defensor da leitura dos autores que possibilitariam uma crítica a esse marxismo enrustido da nossa cultura. E o Alex de Tocqueville, que o senhor também tem um trabalho muito importante sobre esse autor, eu queria que o senhor falasse como é que o Tocqueville te influenciou no seu pensamento, nos seus livros. Ele me influenciou de uma forma muito direta, porque Tocqueville, ele queria, no século XIX,
Ele escreve A Democracia na América em 1832. E ele diz, olha, um mundo novo nasceu na América. É um mundo novo que estrutura suas instituições de baixo para cima, não de cima para baixo. Então é a democracia que parte do subúrbio e conquista a federação. Então eles escrevem na sua Democracia na América esse movimento da democracia. E ele, em 1832, diz, olha, no século vindouro vai ter dois países que se disputarão o domínio do mundo, porque apostaram na vida democrática. A vida democrática inspirada no liberalismo, que é a América, os Estados Unidos. E outro, a vida democrática inspirada no despotismo, que é a Rússia. Ele achava que as duas potências que se declarariam no século XX pelo poder seriam a Rússia e os Estados Unidos. Tocqueville, logicamente, não apostava na Rússia, ele apostava nos Estados Unidos. Então, ele quer transferir esse modelo da democracia americana para a França, que sofria com o autoritarismo tradicional. A França, no século XIX, teve o Império Napoleônico, que foi um regime absolutista, não? Então, ele queria que se substituísse esse absolutismo de um império vertical por uma república em que os cidadãos pudessem falar livremente. E foi o que terminou acontecendo na França, mas já para o final do século XIX. Tocqueville já era morto. Tocqueville faleceu relativamente jovem, com 59 anos, em 1800, com 56 anos, em 1859. Ele faleceu. Mas a República entra no final do século XIX na França como uma república democrática e vem já ao século XX a se desenvolver até a Quinta República Francesa como uma república em que todo mundo participa. O senhor chegou aqui no Brasil no fim dos anos 70, quando o regime militar estava com mais ou menos 15 anos de comando, né? Em 73, vim fazer o mestrado, sim. Como é que o senhor viu isso de fora, esse regime militar brasileiro? Olhando um pouquinho hoje de fora, como é que o senhor pode falar disso? Eu tinha um tio que era general da polícia lá na Colômbia. A minha família era uma família de milicos, toda ela. Aí o meu tio era comandante da polícia, ele me disse assim, ô Padreco, você vai agora para o Brasil, mas lá não é como aqui, que você pode fazer carnaval todo fim de semana matando gente. Lá os gorilas matam, ele me falou. Tenha muito cuidado, velho. Com esse alerta, vim com o pé atrás. Mas descobri o seguinte, na universidade se respirava um ambiente de muita liberdade intelectual, por incrível que pareça. Eu queria estudar o positivismo no Rio Grande do Sul e eu me deram entrada em todas as bibliotecas, pude pesquisar à vontade. O meu centro maior de consulta foi a Biblioteca da Marinha, no Rio de Janeiro. Então, eu concluí que havia um espaço de liberdade intelectual que era possível utilizar, né? Claro que havia o autoritarismo, sem dúvida nenhuma, mas era um autoritarismo mais em cima dos movimentos populares e dos movimentos que tentassem desestabilizar o regime. O Brasil tinha passado pelos anos de Jânio Quadros, um governo populista que era dominado pela esquerda. E o golpe de 64 foi uma tentativa de a sociedade corrigir esse rumo. Então houve os 20 anos de governos militares que não deveriam ter sido 20, poderiam ter sido 5 somente, como pensava o general Castelo Branco. Mas aí veio a turma do Rio Grande do Sul com os milicos gaúchos e eles se perpetuaram no poder. Isso teve um custo, sem dúvida nenhuma. Mas o Brasil se viu livre dessa, digamos, presença perniciosa de movimentos políticos de extrema-esquerda à frente do Estado. E o senhor concorda um pouco com aquela tese do também professor Olavo de Carvalho sobre essa influência da esquerda na educação brasileira já a partir dos anos 70, anos 80? Sim, sem dúvida, não? Houve uma invasão da proposta esquerdista, não? Todo o sistema nosso básico de ensino e o ensino fundamental foi invadido pelos marxistas, não? Eles tomaram posse das secretarias estaduais e municipais de educação. Até o dia de hoje. No Ministério, a pior
O problema número um que eu me defrontei, foi como tirar do seio da gestão da educação básica e fundamental os sindicatos de professores marxistas, que ainda controlam. E o senhor acha que essa é a principal luta que se faz até hoje na educação brasileira? Sem dúvida nenhuma, é necessário despaulo-freirizar a nossa educação, porque Paulo Freire foi o grande arquiteto da modalidade de ensino ideológico. Ele e outro professor, Moacir Gadotti. Moacir Gadotti organizou os sindicatos de professores para que tomassem conta do recado. Então, tudo foi entregue aos sindicatos de professores, e esses sindicatos terminam mandando no plano nacional. Então, mesmo com o regime militar, isso conseguiu ser estendido aqui no Brasil, né? Após o regime militar, que os militares cometeram vários erros. O primeiro erro que eles cometeram foi centrar toda a política de ensino no ensino universitário e descuidaram do ensino básico e fundamental, que foi tomado de assalto pela esquerda. Então, essa foi uma coisa muito ruim que ocorreu. E o senhor escreveu também recentemente, acho que foi um artigo falando sobre o globalismo politicamente correto, né? Exato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e quais as críticas que o senhor tem sobre esse tema. O problema do globalismo é o seguinte, como a internet, que estamos usando fartamente agora em período de pandemia, virou a grande mídia. Né? É uma coisa muito importante a internet, eu acho. Mas isso favoreceu já desde os anos 90 o surgimento da globalização, a globalização econômica. Então, houve uma tentativa de homogeneizar o mercado de trabalho no mundo, que foi positiva. Em que sentido? Abriu espaço de trabalho para muita gente. As estatísticas mostram que foram criados muitos milhões de empregos pelo mundo afora. Só que esse globalismo terminou sendo gerido por grupos ligados a uma esquerda chamada social-democrática. A esquerda social-democrática quis, então, elaborar uma espécie de homogeneização do ensino. E surgiram vários fundos de investimento com essa finalidade. Hoje nós temos, por exemplo, o Fundo Soros. O Fundo Soros quer estabelecer pautas universais de ensino. Então, não existe mais homem e mulher, não. É uma opção política. Então, aí a criança com 5 ou 6 anos começa a receber essa educação de que sexo é uma opção que te é imposto na escola, e que você começa a receber agressivas informações sobre isso. Então, essa educação é uma coisa negativa, ruim, é o lado ruim do globalismo. Como é também uma coisa que pertence ao lado ruim do globalismo, a entrada dos grandes fundos de investimento na educação, que tentam colocar a educação a serviço dos interesses desses grandes monopólios. Aqui no Paraná tivemos a entrada de fundos internacionais que compraram universidades inteiras, dispensaram todos os que tinham título de doutorado e contrataram rapazes recém-formados com graduação, ou seja, sem experiência. Moral da história, o nível caiu assustadoramente. Então, era necessário uma reação contra isso. Não é que seja necessário fechar a qualquer influência estrangeira, não. É necessário abrir, mas com critério. Abrir com um critério de manter a excelência, não de achincalhá-la. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.